Fala meus amigos, eu estou de volta para tratar de um tema muito importante para o nosso país. Será que o fascismo está se instaurando nesse nosso Brasil? Vem comigo e descobre. Para quem não conhece, o Partido Fascista foi um movimento que surgiu na década de 20 lá na Itália com Benito Mussolini. Enfim, a ideia deles era reconstruir a Itália das diversas injustiças que estavam sofrendo e evitar a chegada do comunismo. Enfim, tinham diversas bandeiras. Com o passar do tempo, o movimento foi ganhando força até que chegou ao Congresso e eles conquistaram mais de 2/3 do Congresso italiano e aí conseguiram forçar a entrada de Mussolini no poder. E aí então começou uma ditadura muito forte, indo contra os outros poderes da Itália, deslegitimizando, enfraquecendo o poder legislativo e todo o poder concentrando nas mãos de Benito Mussolini. Na sequência nós temos Adolf Hitler na Alemanha, que tentou tomar o poder à força, mas não conseguiu. Então ele começou a desenvolver o seu partido, a crescer, participou das eleições, ficou em segundo colocado 2 vezes, mas o partido ganhou força, entrou pro Congresso, se tornou o maior partido no Congresso e eles forçaram até que Hitler se tornou chanceler, que era o primeiro-ministro da Alemanha na época. O que esses dois movimentos têm em comum é ser contra o marxismo, o comunismo, o socialismo, mas também ser contra o liberalismo, criando um Estado grande e autoritário, o que os coloca na extrema direita, bem pra lá. Tá? Você que é de direita, não se preocupe, isso é extrema direita, é outro nível. Mas o fascismo se caracteriza por algumas principais ações, começando por a desmoralização da mídia. Acusam a mídia de manipulação, acusam de fake news, mas por quê? Porque eles precisam que as pessoas escutem aquilo que o governo fala. O governo fascista também é totalmente contra as minorias e, enfim, quer acabar com os outros poderes. O que tem acontecido no Brasil recentemente nos traz à tona para este modelo de governo que talvez o presidente Jair Bolsonaro queira implementar no nosso país. Eu não sei se é possível, mas que ele tem feito diversas atitudes recorrentes, ele tem. Por exemplo, em 1939, a Alemanha invadiu a Polônia com base numa fake news. Soldados alemães se vestiram de soldados poloneses e incendiaram uma rádio alemã. E aí o que aconteceu? O governo começou a disseminar notícias e notícias contra os poloneses e a população eufórica apoiou o governo na invasão da Polônia. Hoje nós temos uma censura à mídia muito forte, com o presidente mandando os repórteres calar a boca, dizendo que vai acabar com a Rede Globo. Enfim, o presidente está apoiando essa desmoralização da mídia. E muitas pessoas têm ido nessa, sem saber que a Rede Globo simplesmente não pode criar uma fake news. Ela pode até dar uma ênfase maior em uma notícia, uma ênfase em outra, mas criar uma notícia ela não pode. Imagina o quanto de patrocinador que a Rede Globo iria perder. Imagina o tanto de processo que a Rede Globo ia tomar. Enfim, a própria Rede Globo sabe que não pode fazer isso. Tanto que logo após ter feito apoiando a ditadura militar, voltou atrás e pediu desculpas para a população. Quando o presidente vai contra esses veículos de comunicação, ele está passando para a população que ele é a notícia principal. Isso é uma característica do governo fascista. E o que levou diversos corintianos a saírem na rua, junto com a torcida do São Paulo, do Santos e do Palmeiras, para ir contra essas atitudes fascistas. E quando eles chegaram lá, eles viram bandeiras fascistas na mão dos representantes pró-Bolsonaro. O que me entristece muito, porque as pessoas estão ignorando essa parte da história que matou milhões de pessoas. Essas bandeiras que estavam no movimento pró-Bolsonaro foram bandeiras de um grupo neonazista da Ucrânia, que é abertamente neonazista e contra as minorias. E o presidente, ao invés de ir contra esses grupos que estão lá o apoiando e fazendo a saudação nazista para ele, simplesmente foi uma manifestação contrária ao STF, que é um dos 3 poderes da nação brasileira. Ele não pode fazer isso, ele está indo contra a democracia que foi implantada no nosso país. Mas não se engane, ele está contra o STF, porque o STF, em suas investigações contra as fake news, chegou a membros do governo Bolsonaro que estariam disseminando fake news pró-governo. Pense comigo, se você sabe que você é inocente, por que você não deixa as pessoas te investigarem? Não faz sentido. Chegando
ao ponto dele beber o leite em sua live, que foi para apoiar o setor industrial do leite do nosso país, e pode até ter sido, mas quando ele concorda com algumas atitudes, como a saudação nazista por paraquedistas, ou então quando ele participa desses atos em que tem pessoas hasteando a bandeira pedindo a ditadura, logo após ele vai e toma um copo de leite, que significa para muitos nazistas, para muitos neonazistas e neofascistas, a superioridade branca e a conquista do poder, né, a hegemonia branca do poder. Quando ele faz isso, deixa mais claro ainda que ele parece concordar com toda essa situação. E aí, você que está vendo isso, tem que concordar com aquela frase dita pelo Felipe Neto, que nem sempre fala as coisas coerentes, mas falou dessa vez: quando você fica quieto perante uma situação dessa, você que tem influência na mídia, você está compactuando com essa situação, e isso não pode acontecer. Não aceite esse tipo de atitude. Nós temos a internet, nós temos tecnologia para chegar à população e mostrar que essas atitudes não são coincidência. Não acredite nessas fake news do governo. Você pode sim fazer a diferença, e eu acredito que o povo brasileiro não vai sucumbir ao fascismo.